Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido. Rapidamente. Livro de João, capítulo 3. Aleluia. João, capítulo 3. Um homem muito instruído, capacitado. Ele era um dos principais dos judeus, fariseu, alguém que era apto na lei, versado no conhecimento. E Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite. A hora que todo mundo estava dormindo, que ninguém iria ver o que ele estava fazendo. Se alguém visse Nicodemos indo se encontrar com Jesus, poderia questioná-lo, porque ele fazia parte de uma cúpula religiosa. Nicodemos se cobre durante a noite, ele vai encontrar com Jesus. Escute, e quando ele encontra com Jesus, ele fala assim: Jesus, eu sei que você é mestre em Israel, por quê? Porque os sinais, escute, os sinais que você faz, só pode vir da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Ele era um homem que conhecia toda a palavra escrita. Ele conhecia a Torá, os profetas, os poetas, ele conhecia a tradição dos judeus, mas ele não tinha, ouça, revelação bíblica para reconhecer que Jesus era o Messias. Ele tinha todo o entendimento bíblico, ele conhecia tudo que, irmãos, a palavra de Deus do Antigo Testamento, que eu e você temos, Nicodemos tinha na mão. Escute, e a sua Bíblia, só no Antigo Testamento, aponta mais de 40 vezes para Jesus como Messias. Aponta claramente para o menino que nasceria, e o governo estaria sobre os ombros dele. Aponta claramente para aquele que nasceria de uma virgem e seria o libertador de Israel. Porém, repete comigo, porém, Nicodemos, ele era perito na palavra, mas ele não reconheceu que Jesus era o Messias pela palavra. Ele precisou reconhecer pelos sinais. Escute, quando ele percebe que Jesus Cristo andou sobre as águas, que ele abriu os olhos do cego, que ele ressuscitou o morto, e ele fala: agora eu reconheço que ele é o Messias, o enviado de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que ele faz. Escute, quando ele chega para questionar Jesus, e Jesus fala para ele assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele: Nicodemos, Jesus não disse acerca de entrar, preste atenção aí, veja o versículo de número 4 aí na sua Bíblia. Versículo de número 3, versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, será que você está entendendo essa conversa? Nicodemos não queria ver o reino de Deus, não. Nicodemos chegou para ele e falou: mestre, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus vai falar acerca de ver o reino de Deus. Eu imagino Nicodemos falando assim: eu não estou falando do reino de Deus, eu só vim aqui reconhecer que você é o Messias. Eu estou aqui reconhecendo quem você é. E Jesus estava dizendo assim: pois é, mas você só pôde reconhecer que Cristo era o Messias mediante os sinais que eu faço. Por quê? Porque você não tem os olhos abertos para o reino de Deus. Você tem a sua Bíblia na mão, você tem as profecias na mão, você é doutor na lei, mas você não conseguiu identificar pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Ele estava dizendo: por quê? Porque você ainda não conseguiu ver o reino de Deus.
E Jesus disse assim, mas para você ver o reino de Deus, aí Jesus vai falar de 3 tipos de nascimento. O que nasce da carne é carne, o que nasce da água e o que nasce do Espírito. Nicodemos fala assim, Jesus, como é que um homem grande pode entrar na barriga da sua mãe para nascer de novo? Ou seja, ele estava questionando ironicamente o que Jesus disse. Ele estava dizendo, Jesus, como assim nascer de novo? Como que quem vai entrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo? Não tem como. E Jesus fala assim, você é mestre em Israel, você não entende essas coisas? Faz assim, Jesus dá uma cutucada nele e fala assim, você é o mestre da lei, você entende tanto do que está escrito, mas você não consegue identificar que eu não estou falando de alguém nascido de mulher. Escute, Jesus termina a conversa com Nicodemos e Jesus não esclarece nada. Por favor, entenda isso. Nicodemos entra com questionamento e sai com 1000. Jesus não esclareceu nada para aquele homem. Irmãos, eu estou assustado, porque eu estou vendo que nos últimos anos a igreja foi tomando o mesmo curso que Nicodemos. Ela reconhece Jesus pelos sinais, mas não conhece pela palavra. Os olhos estão fechados para o reino. E domingo após domingo as pessoas se emocionam, se arrepiam, mas elas não estão entendendo que Jesus é o Messias libertador a partir da Bíblia que você tem aberto na estante da sua casa. A gente não consegue reconhecer que Jesus é o Senhor, Ele é Rei, Jesus é o Messias, porque você leu a sua Bíblia, você entendeu, os seus olhos se abriram e você falou, uau, Jesus é o Messias. Nós nos importamos tanto com a sensação que a gente sente na intercessão e na adoração, mas nós nos preocupamos pouco com o entendimento que, ouça a igreja, que nós estamos recebendo a partir da pregação do Evangelho. Nos preocupamos pouco, escute, com o entendimento que nós estamos recebendo a partir da Bíblia. E nós não estamos aqui para se emocionar. Existe uma canção que está ecoando nesses dias, não vale a pena só se emocionar. Irmãos, nós precisamos ter a responsabilidade de conhecer Jesus, escute, porque os nossos olhos estão abertos para ter a revelação do reino pela palavra. Quem está me entendendo? Não, Jesus é maravilhoso. Porque Ele me tocou, porque Ele me curou, porque Ele me libertou. Não! Os sinais são evidentes. Mas repita comigo assim, a única coisa, por favor, diga a única coisa que pode me revelar o Messias é a palavra de Deus. Escute, aquele homem chega e reconhece pelos sinais aquilo que ele deveria ter reconhecido pela palavra. Irmãos, eu sou pentecostal, eu sou do mover. Eu gosto de ver os sinais, eu gosto de ver as manifestações de Deus, como aqui o Espírito Santo curando. Eu amo isso. Só que eu temo que a gente se apoie nisso e deixe de conhecer quem Ele é. Entende? Filho, o que vai fazer a sua vida progredir não é o quanto de sinal você viu, é o quanto de revelação você recebeu. Quem está entendendo? Amém? Se eu não tenho revelação bíblica, escute, se eu não tenho revelação do Messias, a nossa vida vai ser uma vida assim, ó, domingo após domingo. Jesus está aqui, a glória está aqui. Jesus está aqui. E a gente fica igual umas amebas, sem reconhecer. Por quê? Porque os sinais faz você perceber que Ele está aqui, mas só a palavra de Deus pode te dar a revelação de quem Ele é. Ei, se os teus olhos, escute, vocês que vão se batizar, ouçam, se os seus olhos espirituais se abrirem, para que você tenha a revelação de quem Ele é, você nunca mais vai se tornar inoperante no reino.
você vai sempre ter uma força sobrenatural para adorar em meio a qualquer circunstância. Como nós cantamos aqui, o crente cheio da unção, ele joga a glória para cima, ele recebe o poder, ele passa sobre o mar vermelho. Irmãos, ninguém consegue ficar inoperante mediante a revelação de quem Jesus é, mas os sinais não são suficientes para isso. Por favor, eu sei que Jesus está falando isso aqui, por quê? Porque nós viveremos dias de muitos sinais. Pastores, entenda isso. Nós viveremos dias de muitos sinais. Nós vamos perceber Jesus andando no nosso meio. Ei, os sinais vão nos fazer perceber que Jesus está entre nós. Mas é só a revelação bíblica que vai nos deixar saber que tipo de Jesus está ali. Quem é o Jesus que está ali? É o curandeiro? É o filho de José? É o carpinteiro? Ou é o Messias glorioso? O Rei glorioso? Ah, o Rei glorioso! Qual Jesus você saiu da sua casa para adorar aqui nessa manhã? Qual Jesus você saiu da sua casa para vir aqui? Talvez nenhum, né? Talvez você veja aqui só porque é domingo, dia de culto. Mas escute, querido. Hoje, Deus vai abrir os olhos para o reino. Hoje, Deus vai abrir os nossos olhos para o reino, para que você consiga ver as coisas espirituais.